Porque se esse tênis ele não for confortável quando você calçar nas primeiras vezes, possivelmente ele não vai te proporcionar conforto durante corridas futuras, tá bom? Então, bem galera, hoje a gente vai falar de um assunto muito importante aqui no canal, tá bom? Que é como você escolher o seu tênis para sua corrida, tá bom? Antes de mais nada, não se esquece de se inscrever no canal, tá bom? Compartilhar esse vídeo assim que você terminar de assistir, tá bom? Para alguém que realmente precisa assistir, que é alguém que realmente precisa ouvir algumas dicas sobre tênis de corrida. E vamos lá, por que é que o tênis ele é tão importante para sua corrida? Bem, o tênis ele é importante porque ele nos ajuda, né, principalmente a diminuir o impacto, né? Quando você corre, você tem um impacto ali de 3 vezes a sua massa corporal sobre o seu corpo, tá bom? Sobre suas articulações. E o tênis ele ajuda a reduzir esse impacto, principalmente nas regiões mais inferiores, tá bom? Tornozelos, joelhos e quadris que sofrem bastante com essa questão do impacto. Mas uma das coisas que você não deve esquecer e que você não deve deixar de fazer é a parte de fortalecimento, porque o tênis ele é um importante amortecedor. Só que o amortecedor primário são os seus músculos, tá bom? Os seus tendões e articulações eles também são utilizados ali como um sistema de amortecimento primário pelo seu corpo. Então, antes de mais nada, é importante que você continue fortalecendo essas estruturas para você não ter nenhum tipo de problema, tá bom? Então, assim, o tênis ele ajuda a absorver o impacto e ele também te joga para frente, tá? Então, o tênis ele tem essa função do drop aqui, né? Essa questão do drop do tênis, ele acaba te impulsionando para frente, tá bom? Ele acaba te jogando para frente. Então, essas funções primárias do seu corpo, elas são otimizadas quando você utiliza um tênis. O que é que você deve considerar na hora de você escolher esse tênis para você começar a correr? Bem, um dos pontos importantes e o mais importante de tudo é que você considere o conforto, tá certo? Então, independentemente do tênis que você vai comprar ou que você vai utilizar, esse tênis ele deve te promover um conforto, tá bom? Ele tem que não te fazer parar de correr por causa dele, tá bom? Se você calçou e ele não foi confortável na hora que você calçou na loja ou quando você logo quando você pegou ele com certeza na sua corrida ele não vai ser confortável, ele não vai te promover esse conforto, tá bom? E é capaz de você parar a sua corrida justamente por causa dele. Então, o primeiro ponto que você deve considerar é a questão do conforto. Antes de beleza, antes de marca, antes de moda, você considerar o conforto que esse tênis ele vai te proporcionar. Isso é o mais importante, tá bom? Outro ponto que você deve considerar é a questão da sua pisada, tá? E esse é um ponto mais delicado que eu não vou entrar no vídeo, porque isso você só vai saber em algumas lojas especializadas, tá bom? Ou indo em alguns profissionais de saúde que trabalham dentro dessa área em específico, tá bom? Onde você vai saber qual é o tênis que mais se adequa para você, se é um tênis com a pisada neutra, se é um tênis com a pisada supinada, se é um tênis com a pisada pronada, tá bom? Então, assim, esse é um ponto um pouco mais delicado e que você vai precisar de uma ajuda mais especializada para você ser melhor direcionado, tá bom? Outra questão é o tipo de terreno. Em qual tipo de terreno você vai correr? Você vai correr no estradão, no barro, tá bom? Você vai correr em terra ou você vai correr no asfalto, tá bom? Tem uma grande diferença. O asfalto ele tem a questão de fazer com que o impacto ele seja um pouco mais direcionado para você, ele volte para você de uma forma um pouco mais forte do que a terra, o estradão, onde esse impacto é um pouco mais absorvido, tá bom? Então, para o asfalto, você utilizar tênis um pouco mais macios seria o mais indicado, tá bom? Do que tênis que vocês vão utilizar lá no estradão, que precisam ter um pouco mais de tração, precisam ter um pouco mais de resistência ali para vocês acabarem não se machucando, beleza? E também tem a questão do objetivo, tá bom? Tem a questão ali de qual tipo de corrida você vai fazer, tá bom? É um tipo de corrida mais longa, é um tipo de corrida mais curta, tá? Tênis para corridas mais curtas, os mais indicados são tênis um pouco mais rígidos, porque eles conseguem absorver e também transferir a força elástica mais rápido e consegue te jogar para frente com mais rapidez. Então, os tênis para corridas mais curtas, eles tendem a ser um pouco mais rígidos,
tá bom? Solado um pouco mais rígido. O tênis para corridas mais longas, eles tendem a ser um pouco mais macios, até mesmo porque a pessoa vai correr num ritmo mais leve e num tempo um pouco maior, então tende a ser um pouco mais macio para estar tornando a corrida ali um pouco mais confortável, tá minimizando essa questão do impacto, porque ele tende a ser um pouco maior por conta do longo período, beleza? Então, a gente já falou aqui sobre por que o tênis é tão importante, tá bom? O que é que você deve considerar e também a questão do conforto, beleza? O conforto ele é tudo para quando você for estar ali adquirindo um tênis, beleza? E, gente, olha só, não se esqueçam da parte do fortalecimento. Fortalecimento é super importante, tá bom? Se lembre sempre de que o amortecedor primário, tá bom? São os seus músculos, são as suas articulações, os seus tendões. Então eles têm que estar bem preparados. Assim como amortecedores, eles também são propulsores, tá bom? Então, antes de você comprar um tênis pensando nisso, pensando em melhorar o seu desempenho, pensando em diminuir o risco de lesões, pense sempre em estar com o corpo bem fortalecido, com a musculatura bem fortalecida, com os tendões sempre um pouco mais rígidos e também com a questão da mobilidade, né? A articulação tem que estar bem móvel, beleza? Eu não vou entrar nesse ponto agora, que precisa de um pouco mais de tempo, né? Então o vídeo não pode ser tão longo assim, beleza? E eu queria mostrar também o tênis que eu estou utilizando, né? Hoje eu estou treinando principalmente com o Durham Speed da Adidas. Assim, não é uma recomendação, beleza? Até porque eu não gostei tanto dele assim logo nos primeiros dias. Agora eu tô começando a me adaptar melhor com ele, então tô começando a treinar com um pouco mais de frequência com ele e tô gostando bastante, tá bom? Só que eu indicaria ele para corridas mais curtas, beleza? Eu já comecei a perceber isso, que eu tenho um desempenho melhor quando eu tenho uma exigência de velocidade um pouco maior durante o treino, tá certo? E eu também já utilizei aqui o Fila Running, beleza? Tá um pouquinho sujo, já acabado, mas eu utilizei bastante durante as minhas corridas e sempre me senti muito bem com eles, tá bom? Então, assim, antes de você comprar um tênis, sempre opte pela questão do conforto, tá bom? Se sinta bem, porque se esse tênis ele não for confortável quando você calçar nas primeiras vezes, possivelmente ele não vai te proporcionar conforto durante corridas futuras, tá bom? Então, se cuida, não se deixa levar por questão de beleza e marketing, tá bom? E opta sempre pelo conforto, ok? Tamo junto. Se você gostou desse vídeo, compartilha ele, tá bom? Com pessoas que precisam entender um pouco mais sobre isso. E também você pode estar comentando aqui quais são as suas dúvidas e também o tênis que você está utilizando e para que tipo de corrida você está utilizando. Se é corridas mais longas, se são corridas mais curtas, tá bom? Deixa aqui abaixo que a gente vai estar conversando um pouquinho mais.